Show de bola, concurseiro. Vamos lá, vamos continuar nossa história, vamos continuar nossa aula aqui de teoria do crime. Vamos agora ingressar no nexo causal. Veja, eu preciso que você não se perca, porque o nome diz, ó, teoria do crime. Deixa eu só contar uma coisa para você. Na faculdade de Direito, o que eu vou dar aqui nessas aulas de teoria do crime, na faculdade de Direito são mais ou menos uns 2 anos. São 3 períodos. São 3 períodos, que um período fato típico, outro período de ilicitude, outro período culpabilidade e outro período, dependendo da faculdade, eles colocam a teoria do erro, que eu vou trabalhar aqui também. Depois, quando eu terminar a teoria do crime, eu vou ingressar na teoria do erro, que eu vou explicar a diferença entre erro de tipo, erro de proibição, que é uma coisa que muita gente ainda tem dificuldade. Para essa parte da aula, meu aluno, eu quero pedir uma coisa a você, por questões didáticas. Eu quero que você, nesse momento, se você tiver com outra aba do computador aberto, feche, só com aqui com a aula. Se você tiver com o celular, coloque ele em outro ambiente, certo? Coloque ele em outro ambiente. Eu não quero, nesse momento, que você escreva nada. Eu prefiro que você reassista essa aula só colocando os pontos e dando pausa para pegar só o que eu anotar aqui. Mas não fique tranquilo, porque esse PDF, essa apresentação aqui, vai junto, você vai ter acesso a ela. Eu vou transformar ela em um PDF e você vai ter. Então, não se preocupe em anotar. Eu prefiro que você agora preste bastante atenção, porque esse é um ponto onde muita gente tem dificuldade de entender. Então, eu quero que você tenha foco total aqui. Vou ser o mais didático possível para você. Beleza? Então, vamos começar. Veja, a gente tem que entender que o crime, eu iniciei, né, a aula, eu apresentei isso, que o crime é fato típico, ilicitude e culpabilidade. Né? A gente está ainda no fato típico. Aí, no fato típico, eu tenho conduta, resultado. Agora a gente vai estudar o nexo causal. O nexo causal é uma ponte que vai ligar a sua conduta ao resultado. Então, veja, o nexo causal, ou nexo de causalidade, é o elo, né, como muita gente diz, o elo de ligação, o elo que liga, se é elo, claro que vai ligar. Então, vamos colocar aqui uma redundância. Me perdoe a redundância. O resultado, a conduta. A conduta. Então, nessa causalidade, é o que vai ligar o resultado à conduta, a conduta ao resultado. Então, minha conduta de apertar o gatilho de um revólver, eu tenho consciência que vai sair uma munição, essa munição vai atingir um corpo de uma pessoa, vai causar um ferimento, extravasamento de sangue, essa pessoa vai morrer por choque hipovolêmico. Veja, essa morte por choque hipovolêmico foi decorrência, esse resultado foi decorrência, teve causalidade lá na minha conduta? Teve. E é isso que a gente vai estudar. Porque vai ter pontos onde essa minha conduta não vai ser suficiente para causar o resultado. Então vai ser isso que a gente vai precisar agora, isso. Vai ter que ver se aquele resultado pode ser atribuído àquela conduta. Só que para isso, meu aluno, existem duas teorias que tratam desse tema. Uma eu utilizo a regra e a outra eu utilizo a exceção. Veja, deixa eu mostrar aqui uma coisa para você. Aqui, no artigo 13, eu tenho a regra. E no parágrafo 1º, eu tenho a exceção. Lembrando que sempre é importante ler a letra da lei. Olha só aqui, ó. O resultado de quem depende a existência de crime, ou seja, aquele resultado que depende da existência do crime, ou seja, resultado naturalístico, somente é imputável, ou seja, atribuído a quem lhe deu causa.
Considera-se causa o quê? Uma ação ou uma omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então perceba que aqui eu tenho uma regra, onde diz que causa é aquela ação ou omissão sem a qual o resultado não ocorreria. Essa regra do artigo 13 é chamada de teoria da conditio sine qua non, ou seja, teoria da condição sem a qual. É uma condição sem a qual o resultado não teria ocorrido. Como exceção, eu tenho aqui que diz assim, ó, a superveniência, ou seja, posterior, de causa relativamente independente, exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Então, veja, a gente vai estudar um tópico aqui chamado de concausas. Aí lá nessas concausas vai ter uma concausa superveniente de relativamente independente, que por si só causou o resultado. Então, nesse ponto, a gente vai ter que analisar, sabe o quê? Se aquela conduta, aquele ato que aconteceu, por si só causou o resultado ou foi dependente de outra? Porque é exatamente aí onde nascem as concausas. É quando eu tenho duas ou mais causas que convergem para um resultado. Mas, às vezes, uma causa ela é excluída e a outra é utilizada para imputar quem lhe deu causa. Calma. Muita calma nessa hora. Vamos verticalizar? Olha lá. Veja. Eu tenho aqui duas teorias chamadas de nexo causal. Ou nexo de causalidade, certo? Eu tenho uma teoria, como eu falei para você, utilizada como regra, e a outra teoria utilizada como exceção. Regra e outra teoria utilizada como exceção. A regra, ela é chamada de teoria da equivalência dos antecedentes causais. Dos antecedentes causais. Ou também chamada de teoria da conditio, se escreve conditio sine qua non. Ou seja, condição sem a qual. É uma teoria lá de 1873. Ou também chamada de teoria da condição simples. Simples. Nessa teoria, que é a regra, acontece o seguinte: todo fato, sem o qual o resultado não teria ocorrido, sem o qual não teria ocorrido, é causa. Pois é causa. Todo fato sem o qual o resultado não teria ocorrido é causa. É uma causa. Vamos lá. Deixa eu mostrar para você como isso aqui seria bem interessante. Ó. Vamos ver aqui um exemplo. Veja que eu quero matar uma pessoa. Aí quero matar por veneno. Eu compro o veneno. Depois, eu quero matar ela, eu vou colocar o veneno num bolo. Aí compro um bolo. Eu compro um bolo. Eu misturo veneno ao bolo. Veja, tudo isso aqui é fato. Você está percebendo que tudo isso que eu estou escrevendo de azul claro são fatos? Aí, eu estou aqui um pouco entediado. Vou fumar um charuto. Um charuto. Aí eu vou servir o bolo para a vítima. E o que acontece? Resultado: morte. Perceba que cada um desses aqui, ó, todos esses, são fatos. São fatos sem o qual
o resultado não teria ocorrido. Perceba que se eu eliminar a compra do veneno, a pessoa não morria. Se eu eliminasse a compra do bolo, a pessoa não morria. Se eu eliminasse a mistura do veneno-bolo, a pessoa não morria. Se eu eliminasse o charuto, a pessoa não morria. Veja, que eu tenho situações aqui que umas são causas, mas perceba que aqui fumar o charuto não tem nada a ver. Não é um fato que vai gerar o resultado. Fumar o charuto não vai ser uma causa para a morte dessa pessoa envenenada, percebeu? Qual o problema dessa regra aqui, dessa teoria? Ela corre risco de ir lá para o infinito, lá para trás. Por exemplo, não sou eu que quero matar uma pessoa. Se o cara que fez o bolo, ele poderia ser imputado. Ou seja, ele podia ser partícipe da morte da pessoa. Percebeu que ele não fez o bolo? Não foi um fato que gerou o resultado. Se não tivesse o bolo, se ele não tivesse feito o bolo, a pessoa não teria morrido, entendeu? Olha outra situação. Meu pai e minha mãe poderiam ser acusadas também. Por quê? Se ele não tivesse mentido, a pessoa também não teria morrido. Você está entendendo? Aí isso aí é o grande problema, que seria o quê? Um regresso ao infinito. Aí, por conta disso, para corrigir essa regra aqui, essa teoria, a gente utiliza o quê? Causas adequadamente aqui para causar o resultado. Perceba que todas as causas aqui são adequadas para causar o resultado morte, com exceção dessa daqui, com exceção do cara que fez o bolo, com exceção da minha mãe e do meu pai, porque isso aí seria criminalidade objetiva. Eu estaria condenando uma pessoa de maneira objetiva, que é vedado pelo direito penal. Você só responde de maneira subjetiva. Entendeu qual é a bronca? Então, a realidade, o fato concreto aqui, que eu posso dizer que foi o dado resultado, foi exatamente esse aqui. Serviu o bolo à vítima. Porque até então, se eu compro o veneno, compro o bolo, misturo os dois e não ofereço à vítima, não acontece nada. Não ia acontecer nada. Entendeu? De boa? Então, eu preciso ter o que a gente chama de uma conduta adequada, para causar o resultado. A banca pode dizer assim, uma conduta idônea para causar o resultado. Já como exceção, eu tenho outra teoria. Como exceção, eu tenho a teoria da causalidade. Olha agora, causalidade. Ficou feio, né? Cadê? Causalidade adequada, certo? Causalidade adequada. Só um minuto aqui que deu uma bugadinha. Aqui, escureceu a tela. Então aqui, ó, teoria da causalidade adequada, ou também chamada de teoria da condição qualificada. Condição qualificada. O que é que significa isso, professor? Veja, é aqui nessa exceção onde a causa acontece fora do desdobramento natural da situação.
da situação. É aqui onde tem o estudo das concausas. Estudos das concausas. Ou seja, meu aluno, entenda. Nessa exceção, eu vou utilizar aquela regra do parágrafo 1º do artigo 13, onde, se caso acontecer algo que é do desdobramento anormal da situação, é um desdobramento que foge uma situação normal, que vai fora do desdobramento normal, eu excluo essa situação e eu que pratiquei o fato só vou ser responsabilizado pelos atos até então realizados. Vou começar a dar um exemplo para você entender essa exceção. Eu atiro em você, você é socorrido pelo SAMU, só que a ambulância do SAMU capota e todo mundo que está dentro morre, inclusive você. Veja que é uma situação que fugiu do desdobramento natural da coisa. Porque o certo era o quê? Você ser socorrido, ir até o hospital, né? E lá ser tratado. Ou seja, o capotamento da ambulância excluiu o resultado morte que poderia ser atribuído a mim. Agora, veja agora a diferença. Você foi socorrido, o SAMU chegou no hospital, só que o médico demorou para atender e você morreu. Eu vou ser responsabilizado apenas por tentativa de homicídio pelo fato do médico ter atrasado? De jeito nenhum. Eu vou responder por homicídio consumado. Porque perceba que isso é uma consequência natural. Principalmente, vamos pensar assim, não só no hospital público, viu? Hospital privado, também médico demora. Eu, quando tive minha lesão, foi uma demora danada, porque o médico estava em casa. Pra você ter ideia. Eu tinha que esperar o médico chegar. Então, assim, essa demora do médico é uma coisa normal de acontecer. Agora, capotamento da ambulância? Claro que não é. Então, fugiu. Então, vamos lá. Só para a gente recapitular, para deixar bem claro isso aqui. Eu tenho duas teorias que tratam do nexo de causalidade. Eu tenho uma regra e uma exceção. A regra é a teoria da equivalência dos antecedentes causais, ou da conditio sine qua non, onde todo fato que for idôneo, todo fato que for, como é que eu posso dizer, eficaz para causar um resultado, vai ser considerado como causa daquele resultado. Já como exceção, eu vou ter essa teoria das concausas, onde um fato que fugiu do desdobramento natural das coisas vai excluir a imputação. E o indivíduo só vai responder pelos atos até então realizados. Fechou? Vamos seguir? Olha lá. Então, ó, só para fixar, eu quero bater muito nessa tecla. Regra, teoria da equivalente dos antecedentes causais ou da condição sine qua non, exceção, teoria da causalidade adequada. A regra é lá no artigo 13 do CP e a exceção é do artigo 13, parágrafo 1º do CP. Lembrando que esse daqui é tudo que é causa, né? Aquele fato que é idôneo, que vai levar àquela causa, né? O resultado que vai ser causa, né? A causa do resultado, melhor dizendo. Beleza? Já na causalidade adequada é o que a gente vai estudar nas concausas. Concausas. Beleza? Que é aquilo que foge da regra, foge do andar, né? Do andar natural das coisas. Olha aqui, mais uma vez para deixar fixado. Artigo 13, regra. Artigo 1º, exceção. Olha como é que fica agora. Ó. Ficou mais claro para você entender. O resultado que depende da existência de crime somente é imputado a quem lhe deu causa, tá vendo? Considera-se causa, ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Lembrando que essa causa tem que ser uma causa, né, idônea para causar esse resultado.
Como exceção, ó, a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores, está vendo aqui, entretanto, imputos a quem os praticou. Quero pedir perdão até a você, meu aluno, caso você já tenha um pouco mais de conhecimento no direito penal, eu quero pedir perdão pela minha redundância, porque eu só quero avançar para estudo das concausas quando você tiver bem claro essa diferença entre o que é a regra e o que é a exceção. Então vamos lá. Então vamos estudar aqui as concausas. Veja. Quando eu falo em concausas, significa dizer que eu tenho duas ou mais causas, né? Duas ou mais causas, que uma são dependentes entre si, e eu tenho causas que são independentes entre si. São independentes, certo? Tenho causas que são dependentes e tenho causas que são independentes. Vamos lá, vamos pensar aqui comigo. O que seria causas dependentes? Eu quero matar você. Pego uma corda, amarro essa corda em você, amarro essa corda no meu carro e saio puxando você, arrastando você. Veja que o fato de pegar a corda, amarrar em você e sair puxando, o fato de amarrar a corda, pegar a corda, pegar o carro e arrastar você, são causas que são o quê? Dependentes entre si. Porque para eu conseguir a minha intentada criminosa, eu tive que juntar tudo. Pegar a corda, amarrar você, amarrar no carro e sair arrastando. Percebeu? Então são causas dependentes entre si. Só que eu tenho causas que são independentes entre si. Que elas se alinham, que podem causar aquele resultado. Por isso que são chamadas de concausas independentes. Só que essas concausas independentes, eu tenho a concausa independente, que ela vai ser ou absoluta ou vai ser relativa. Ou seja, são causas, duas causas, que são independentes. Olha só, vamos pensar assim nas minhas duas mãos. São duas causas que são independentes, que elas continuam sendo absolutamente independentes. Elas nunca vão convergir. Só que eu tenho causas que são independentes, nasceram de maneira independente, só que uma vai convergir em direção à outra. Vamos mostrar, vamos começar os exemplos, depois eu vou trabalhando isso com você. Não se preocupe que no material tem esses exemplos que eu vou dar, tem exemplos também no material. Olha lá. Eu quero matar você envenenado. Primeira causa. Só que tem outra pessoa que quer matar você a tiro. Ó, deve ser você uma pessoa bem quista, né? Que chama, né? Olha lá. Eu não tenho duas causas que são independentes. Eu, veneno, o outro indivíduo, tiro. São independentes. Veja, na hora que eu apliquei o veneno vai demorar a surtir efeito. E depois essa pessoa veio, ó, e atirou em você. Veja, eu retirando o tiro dessa pessoa, você morre. Eu retirando o veneno, mas colocando o tiro dessa pessoa, você morre. Tá vendo? Por isso que são chamadas de causas independentes. E essas causas são independentes de maneira absoluta. Porque uma não auxiliou a outra. Só que eu tenho causas que são independentes, que são relativas. Por exemplo, eu tenho aqui, eu quero matar você. Não, na realidade eu quero matar você, só que você é hemofílico. Hemofilia é aquela doença no sangue que não consegue coagular o sangramento. Você morre por sangramento. Vamos lá. Eu peguei, quero matar você. Dei uma facada. A facada pegou aqui, ó, no braço. A facada pegou no braço. Só que como você é hemofílico, ó, minha primeira causa
independente, a facada. Minha segunda causa independente, você ser hemofílico. Sozinhas não ia causar nada. Mas a minha facada, mesmo não sendo numa área vital, vai causar o seu resultado morte, porque tem outra causa que vai se alinhar à facada. Qual é? A hemofilia. Por isso que são causas relativamente independentes. Porque uma ajudou a outra. Se eu retirasse a facada, você estaria vivo. Entendeu qual é? Aí, nesse caso, eu vou responder por quê? Eu vou responder pelo homicídio consumado. Fechou? Só que, veja, eu tenho, dentro das concausas, como eu falei, eu tenho as absolutamente independentes, só que eu tenho as pré-existentes, as concomitantes e a superveniente. Pré-existente é quando uma causa é anterior à outra. São duas causas, uma é anterior e a outra é posterior. Vamos lá. Uma causa anterior, eu apliquei o veneno em você. Outra causa posterior, a causa posterior, o tiro. Entendeu? Então eu tenho duas causas que são absolutamente independentes, onde uma é pré-existente à outra. Eu apliquei o veneno, você deu o tiro. Só que foi feito no exame cadavérico, percebeu que a pessoa morreu do veneno. Então eu, Jean, vou responder por homicídio consumado e você por homicídio tentado. Agora, se a pessoa, você já tivesse morta, a defesa podia aplicar ali o quê? Poderia aplicar ali a teoria do crime possível, que a gente vai estudar ainda. Entendeu? Só que eu tenho duas causas que são concomitantes, ou seja, são duas causas que acontecem ao mesmo tempo. Na hora que eu dou o tiro em você, um lustre caiu na cabeça. Foi o tiro e o lustre. Foi feito o exame cadavérico e percebeu que você morreu de traumatismo craniano porque o lustre caiu na sua cabeça. Eu vou responder por qual crime? Tentativa de homicídio. Tentativa de homicídio, porque você morreu pelo lustre. Se fosse verificado no exame cadavérico que você morreu do tiro, eu responderia por homicídio. Entendeu? Aí tá entendendo como é que funcionam as coisas? Só que eu tenho causa superveniente, que é o quê? Eu tenho uma causa, num caso aqui, eu tenho uma causa anterior e também eu tenho uma causa posterior. É bem parecido com a pré-existente. Vai depender do ponto de vista. Se vai ser uma pessoa ou vai ser outra. Por exemplo, na hora que eu peguei, dei assim, o tiro, que é a causa anterior, você tá ali agonizando no chão, de repente o lustre, puf, cai na sua cabeça. Entendeu? Tem uma causa superveniente, uma causa posterior. Foi verificado, morreu da queda, porque o tiro não foi no local vital, só que pelo fato de você ter ficado ali no chão, o lustre caiu e você morreu. Eu vou responder por tentativa de homicídio e o lustre, brincadeira, né? Ia responder pelo homicídio, mas não, é brincadeira. Entende? Mas ficou claro que em relação a isso? Então, entenda que nesse ponto eu tenho as absolutamente independentes. Essa daqui, pode ficar tranquilo, muito raro de ser cobrado no concurso. A bronca é aqui, nas relativamente independentes. Por quê? Como eu falei, são causas que uma ajuda a outra. Ó. São duas causas que são independentes, que se elas fossem usadas isoladamente, não ia acontecer nada. Mas como elas se encontram, aí dá merda. Eu tenho da mesma forma as pré-existentes, certo? A pré-existente, por exemplo, o cara, eu tenho a facada, né? Só que antes você é o quê? Hemofílico. Eu quero matar você. Dei uma facada em você. Na hora que eu dei a facada em você, pegou aqui, ó, no braço, numa região não letal. Então, só que pelo fato de você ser hemofílico, ou seja, uma causa antecedente à hemofilia, você já tinha,
que é que vai acontecer? Você vai morrer. Qual vai ser o crime que eu vou praticar? Então, nesse caso aqui, homicídio consumado. Homicídio consumado. Concomitantes, duas causas que acontecem ao mesmo tempo, só que uma ajudou a outra. Eu chego para você com a arma, aí eu digo, passa o redondo. Ou, passa o relógio. Redondo, entenda, redondo é relógio, viu? Passa o relógio. Aí você se assusta. E corre pra rua. Na hora que você corre pra rua, vem um carro aí. Tome, lhe dá uma juntada. Mata você. Veja, se eu não tivesse apontado a arma pra você, o que é que tinha acontecido? Você não tinha morrido. Perceba que eu eliminando uma das causas, a outra não acontecia. Na pré-existência, a mesma coisa. Eu retirando a facada, você não morria. Tirando o susto que você teve pela eu apontar a arma, né? Você também não tinha morrido. Então é por isso que aqui eu tenho aqui o que a gente pode chamar de seria uma, como é que eu posso dizer, ao mesmo tempo. Concomitante ao mesmo tempo. Eu tenho a superveniente, só que a superveniente, né, as concausas relativamente independentes supervenientes, ou seja, posterior, eu tenho aqui por si só causou o resultado. O exemplo seria o acidente de ambulância. E outra que por si só não causou o resultado, que entraria a infecção hospitalar ou o erro médico. Vamos lá. Causas superveniente que por si só causou o resultado. Eu atirei em você, primeira causa. Você foi socorrido, não morreu, você foi socorrido, segunda causa. Só que a ambulância, perdão, você foi socorrido aqui no meio, só que a ambulância capotou, segunda causa. Então eu tenho o meu tiro, a ambulância capotou, todo mundo morreu. Veja, eu só vou responder, nesse caso aqui, pela tentativa. Pela tentativa. Nesse meu caso, tentativa de homicídio. Aí você pode agora, eu acredito que agora você está pensando assim, mas professor, olha se você não está pensando isso. Mas professor, o cara só estava na ambulância porque você meteu um tiro nele e ele precisou ser socorrido. Sim, de fato. Mas pensa comigo. Lembra que eu falei para você que foge do transcorrer natural, é fora do desdobramento natural da coisa? É comum uma ambulância capotar e as pessoas morrerem. Perceba que qualquer pessoa que tivesse ali na ambulância, mesmo um motorista que eu não atirei no motorista, mesmo que eu não atirei no enfermeiro, todos morreram. Ou seja, qualquer pessoa naquela situação teria morrido. Não só você, pelo tiro. Olha outro exemplo, para você entender essa aqui por si só, porque fugiu do desdobramento natural da coisa. Eu atirei em você, você foi socorrido, chegou no hospital, o médico tirou a bala, tal. Você tá lá, ó, de boa, só esperando a alta. De repente, o teto do hospital cai na sua cabeça e você morre. Veja, eu posso ser responsabilizado pelo teto, uma coisa que fugiu totalmente do desdobramento natural da coisa e ser responsabilizado por isso? Não, eu vou responder pela tentativa de homicídio e não pelo homicídio consumado, porque fugiu do desdobramento natural. Olha outro exemplo. Você está lá no hospital, o hospital pegou fogo e você morreu queimado. Peraí, essa causa de morrer queimado fugiu totalmente do transcorrer natural da coisa. Por isso que eu não posso ser responsabilizado, porque por si só, a sua morte foi causada sozinha, pelo fogo, pelo teto que caiu ou pelo capotamento da ambulância. Isso é o que cai. É o que cai. Só que eu tenho as causas que por si só não causou o resultado. Que é uma coisa que acontece no transcorrer natural da coisa. Você foi socorrido, chegou no hospital, o médico demorou para atender você, você morreu. Vou responder pelo crime consumado. Vou responder pelo crime consumado. Daqui a pouquinho a gente vai estudar. Próximo bloco a gente vai estudar teoria, tentativa, crime consumado, crime tentado. Mas enquanto isso, foca aqui. Olha, aí o cara pegou, o médico... Vamos pensar que você chegou, foi tratado, tudo belezinha, tudo bonitinho, pegou infecção hospitalar.
Meu amigo, infecção hospitalar, a pessoa sem estar internada no hospital pega uma infecção hospitalar. Por conta da infecção hospitalar, você morreu. Pronto. É um transcorrer natural da coisa. Eu vou responder pelo homicídio consumado. Olha outra situação. Erro médico. O médico tá lá, de repente ele erra no procedimento e você morre. Lá na mesa de cirurgia. Qual o crime que eu cometi? Homicídio consumado. Entendeu? Então guarda isso. Causas que por si só causou o resultado, o cara só responde pelos atos até então realizados. E causas que por si só não causou resultado, eu vou responder pelo crime consumado. Ou seja, essa causa relativamente independente superveniente, que por si só causou resultado, exclui a imputação do crime consumado. Eu só vou responder pela tentativa. Ou seja, aqui é o artigo 13, parágrafo 1º, aquela exceção que eu tinha falado para você. De quê? Da teoria da causalidade adequada. Beleza? Show? Então, vamos, tudo no material, vou trazer tudo isso que eu falei, tudo isso que eu expliquei, vai estar tanto aqui na apresentação como no seu material. Não se preocupe, certo? Inclusive esse quadrozinho aqui, ó. Vamos aqui para o quadro para a gente fazer a fixação, ó. Causas, eu tenho as absolutamente independentes e as relativamente independentes. Eu tenho as pré-existentes, concomitantes e supervenientes. Rompem o nexo causal em relação ao resultado. E o agente só responde pelos atos praticados. Ou seja, aqui eu tenho o quê? Como são independentes, eu tenho a teoria da equivalência dos antecedentes causais. A bronca está aqui, aqui é a mais importante, a relativamente independente. Eu tenho a pré-existente, a concomitante. O que é que acontece aqui? O agente responde pelo resultado naturalístico. Caso da hemofilia pré-existente, o caso do susto concomitante, que o cara correu para a rua, eu vou responder pelo homicídio consumado. E também aquelas que por si só não produziram o resultado, erro médico, infecção hospitalar, eu vou responder pelo crime consumado. A única que vai excluir relativamente dependente está aqui, ó. Aqui por si só produzirem um resultado. Aí rompem o nexo causal em relação ao resultado e o agente só responde pelos atos até então praticados. Perceba que o resultado aqui e esse aqui é a mesma coisa. Beleza? Esse quadrozinho eu vou disponibilizar também para você fixar e deixar isso guardado. Já teve provas, eu acho que foi a prova de delegado de Pernambuco de 2016, que pediu exatamente para que o aluno dissertasse sobre isso daqui. Eu fiz essa prova, dissertei sobre isso, mas a minha pontuação não deu para ser aprovada. Vamos ver aqui umas questões para a gente fechar, para ver se você ficou bem claro isso. Olha agora, hora da verdade. Segundo a teoria da causalidade adequada, quando inúmeras e sucessivas causas contribuem para a produção do evento danoso, todas as concausas são consideradas adequadas a produzir esse evento. Todas as concausas são consideradas adequadas para produzir esse evento, uma vez que sem elas o resultado não teria ocorrido, imputando-se o dever de reparar o dano a todas e qualquer das pessoas que provocaram. Olha que doidice aqui. Nada a ver. A teoria da causalidade adequada, né? O cara só responde pelos atos até então praticados e não pelo crime consumado. Por isso que está errado. Por isso que está errado. Beleza? Ela aqui, nesse caso, está errado. Olha essa outra. Banco FGV. Uma pessoa recebe um tiro de revólver. E após encaminhado para o hospital, já em recuperação, tá vendo? Olha só agora. Vem a falecer por força do desabamento de uma parede de gesso situada em seu leito. Olha agora. É correto afirmar que o autor do disparo, já sabemos, né? Não responde pelo resultado, porque a concausa superveniente quebra o nexo causal determinante. Olha como ficou na moda agora. Beleza? Tranquilidade? Então, no próximo bloco vamos trabalhar o quê? A tipicidade penal e a gente fecha o fato típico para entrar o quê? Na ilicitude. Beleza? A gente se vê no próximo bloco.